Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cartola Segue o Pai. Nosso vídeo de hoje, vídeo da rodada 11. Já vamos começar a falar, nós temos a data FIFA aí, 8 dias para o mercado fechar. A gente já tem algumas coisas para comentar da rodada e nós estamos aqui juntos. Vou mostrar para vocês a nossa pontuação da última rodada, rodada 10. Nosso time, esse time aqui, que foi o time final que foi para o jogo, fez 79,95 pontos, mas se você deixa eu entrar aqui na tela. Se você copiou o nosso time da live, você fez 84 pontos, beleza? Nosso time foi muito bem e poderíamos ter ido melhor se a gente tivesse colocado um outro goleiro ali, né? Nosso goleiro não foi muito bem, mas enfim, a gente acertou o Tiquinho. Nosso capitão Arrascaeta não foi muito bem, vamos dar uma olhada aqui no nosso time. No time da live, inicialmente, tinha o Bruno Rodrigues e tinha o Cano, né? Teve uma alteração aí de última hora, tanto que a gente pede para vocês acompanharem no nosso Instagram. Mas, no geral, o time foi muito bem. Galera, vamos começar a falar da próxima rodada, a rodada 11. E a gente vai estar... nós vamos estar usando aqui o nosso escala 10. Mas, antes disso, a gente vai dar uma olhadinha nos jogos da rodada. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu fiz na outra rodada, foi a gente dar uma analisada nas piores defesas, né? A gente tem que dar uma olhada nas piores defesas. Também olhar os melhores ataques e nos piores ataques também. Por quê? Assim a gente consegue saber com mais clareza os atacantes que a gente vai escalar, né? Eu vou trazer o escala 10 para cá para a gente dar uma olhada também. A gente consegue saber umas defesas que estão mais próximas da realidade de SG. Né? Então, se a gente for ver aqui, filtrando aqui, a gente tem as piores defesas: América Mineiro, Coritiba, Vasco, Goiás e Bahia. Aí, o que a gente faz? A gente dá uma olhada em quem esses times vão enfrentar e principalmente se essas defesas mais vazadas estiverem jogando fora de casa. Né? Então, a gente tem o América jogando contra o Grêmio fora de casa. O Grêmio teve uma partida muito boa contra o Flamengo, apesar do 3-0. Não mostra o que foi o jogo. A gente teve grandes atuações do Soares, do Bitelo, do Vilhaçante, né? O Cristaldo, acho que desses aí foi o que assim se destacou menos, mas também é um jogador potencial para essa rodada. Então a gente já sabe que o Soares, contra a defesa mais vazada, vai ser um dos jogadores mais escalados, né? Outro jogador, outra zaga muito vazada também, a zaga do Goiás, que pega uma outra zaga ruim também, zaga do Vasco. Né? Então você pode pensar, por exemplo, no Matheus Peixoto, que fez gol contra o Fluminense, que é considerado uma defesa forte. Você pode pensar no Gabriel Peck, você pode pensar num Pedro Raul para essa rodada, entendeu? Então, assim, a gente sempre tem que focar nas defesas mais vazadas. O Coritiba, ele pega o Internacional, né? O ataque do Internacional, assim, é meio coringa. A gente não sabe quem é que vai fazer o gol ali, se é o Luiz Adriano, se é o Wanderson, se é o Pedro Henrique. O Patrick ficou devendo para a gente agora nessa última rodada. Mas também é bom a gente ter uma referência dessas zagas. A outra zaga, que é a quinta pior zaga, a zaga do Bahia, que pega um Palmeiras. Palmeiras, esse time não perdeu ainda. Tem um ataque muito forte, tem o Arthur, tem o Dudu, tem o Veiga, que também decepcionou a gente nessa rodada. Né? O Gabriel Menino acabou fazendo um golaço, o Hendrick também depois fez o segundo gol. Mas enfim, a gente tem que ficar de olho no time do Palmeiras. Né? A gente tem 10 dias aí que os clubes vão ter para treinar. A realidade pode mudar um pouco em relação a estes clubes. Alguns clubes estão sendo reforçados. A gente ficou sabendo hoje que o Valência foi contratado pelo Internacional, então já é um reforço de peso. Inclusive já está custando 12 cartoletas aqui. Então a gente vai começar, baseado nessas análises, montar o nosso time para a próxima rodada e durante a semana a gente vai fazer uma outra live para dar uma atualizada e ver o que a gente pode mudar. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas melhores defesas também, porque tem um cruzamento muito interessante aqui, por exemplo. Né, o Botafogo, que é uma das melhores defesas do campeonato, se não a melhor, só tomou 7 gols, pega, por exemplo, o pior ataque da competição, um dos piores ataques, o Cuiabá. Então a gente já sabe que o SG do Botafogo
tem grande chance de acontecer, porque a gente tem a melhor defesa pegando o pior ataque. Essa é uma análise interessante também que a gente tem que fazer, né? Ver quais são esses extremos que estão se cruzando. Nesse caso aqui, Botafogo e Cuiabá, né? Outro jogo também muito interessante, apesar de ser um clássico, é o jogo do Santos, né? O Santos, ele tem também o segundo pior ataque, com 9 gols. O Corinthians também. Um clássico já tende a ser um jogo truncado, né? De poucos gols. Então a gente tem aqui dois piores ataques se enfrentando. Só que o Santos ele tem um plus. Por quê? Porque o Santos também se a gente for ver aqui, ó, filtrar melhor defesa, o Santos tem a quarta melhor defesa, mas se considerar que todos esses times aqui só sofreram 8 gols, o Santos tem a segunda melhor defesa do campeonato, atrás do Botafogo, que só tomou 7, o Santos só sofreu 8. Ou seja, o Santos, com uma defesa boa, enfrentando um ataque ruim, é um SG também provável para essa rodada. Então a gente vai ficar de olho já de cara nessa análise aqui, antes da gente olhar os dados do escala 10. A gente já está de olho no SG do Santos, estamos de olho no SG do Botafogo, tá? Outros SGs são também previstos, por exemplo, eu acho que o Grêmio pode segurar o América Mineiro, né? É uma possibilidade. Então, assim, batendo o olho, o que, que a gente vê? Santos, pelas estatísticas analisadas, Botafogo e Grêmio, beleza? Agora a gente vai partir aqui, vamos apagar nosso time, ganhamos 5 cartoletas, nosso patrimônio tá bom, dá para escalar um time forte. E aí a gente vem aqui no cruzamento de scout, a gente dá uma olhada o que espera a gente para essa rodada. Eu fiz aqui o cruzamento dos últimos 5 jogos, tá, pessoal? Para a gente ter um leque maior de estatística para a gente poder ver o que a gente acha. Olhando aqui de cara os times mandantes. João Paulo já é um bom goleiro, ó, que eu acabei de falar, devido à zaga ser segura do Santos, tomar poucos gols, e o Corinthians cedendo bastante. Então aqui, ó, o primeiro match aqui, Santos e Corinthians, já seria o João Paulo, né? O João Paulo está valorizado, mas é uma boa. O Gabriel Gando é o América, né? Cede também muito para o goleiro, então a gente já tem aqui o Grando como uma ótima opção, João Paulo e Grando. Depois tem o Fábio, que pega o Galo, mas eu acho assim, já é um Hulk no ataque, um Paulinho, o Fluminense tomou 2 gols do Goiás, então a gente tem que ficar ligado nisso, né? Então, assim, eu já desconsiderava aqui um pouco, mas pode imitar, né? Nas defesas, a gente nunca sabe. O São Paulo também é uma ótima opção, o Rafael é uma ótima opção, apesar de que o Cap sempre faz gol fora de casa, mas aí se você for pensar em defesas, é uma opção. Então aqui a gente tem 4 goleiros considerando os mandantes. A gente dá uma olhada aqui nos visitantes, a gente vai ver que o goleiro do Fortaleza é uma boa opção, Cruzeiro cedendo muito, né? Um Cruzeiro que atua melhor fora de casa do que dentro, né? Temos aqui o Bento, também pode ir muito bem com o São Paulo, pode ser exigido. São Paulo em casa parte para dentro. A gente viu que o Everton mitou nessa rodada, foi muito bem, o goleiro. Então eu ficaria entre esses: Bento, o goleiro do Fortaleza, João Paulo, o Grando e o goleiro do São Paulo, beleza? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui no nosso time para ver quem que a gente vai escalar. Já dei um trava-língua umas 3 vezes para falar o nome do Grando, né? Gabriel Grando. Então a gente tem ele como mais barato e desvalorizado, é uma boa opção para colocar. Tá? A gente tem o João Paulo também, que fez 11 pontos na última rodada, está muito valorizado. Eu vou colocar o Grando aqui, se no final sobrar cartoleta, eu vou colocar o João Paulo, tá? Mas o Grando é uma excelente opção para essa rodada, assim como o Rafael também, que zerou na última, pode ser uma ótima opção. E a gente tem também o Bento, que já é um goleiro mais caro, eu já prefiro colocar o João Paulo, que fez 12,70, está valorizado, a mesma situação do João Paulo. Então a gente vai aqui com o Gabriel Grando, beleza? Agora vamos dar uma olhada nas nossas laterais, para a gente ver o que a gente pode esperar. Pessoal, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, divulga esse vídeo aí para os seus amigos, tá? A gente batendo 1.000 inscritos vai ter sorteio no canal. A gente pretende ser um dos poucos canais aí que sorteiam alguma coisa para os assinantes. Acho que vocês merecem. Não é só pedir like nem para se inscrever. Acho que a gente tem que dar um feedback para vocês também. A gente pretende aí, batendo 1.000 inscritos, sortear alguma coisa de material esportivo. Uma bola, um short de algum clube, uma camisa. A gente vai decidir ainda.
a gente conta com o apoio de vocês aí, beleza, galera do Segue o Pai? E tá passando aqui embaixo para vocês, ó, Cartola Segue o Pai, maior grupo de dicas grátis do Brasil. Lá no nosso grupo tem gente top 100, top 60, top 1000. Tem muita gente bem ranqueada lá com dicas de graça, pessoal. São mais de 100 pessoas no grupo de WhatsApp. O link está aqui na descrição do grupo, tá? Na descrição do vídeo, melhor dizendo. Espero vocês lá. Então vamos continuar aqui, pessoal, para a gente dar uma olhada nos laterais. Tá? Os laterais aqui a gente tem o América Mineiro cedendo para o Grêmio. Então a gente tem os dois laterais aqui do Grêmio que podem ir bem. A gente tem o Fábio e tem o João Pedro, sendo que o Cuiabano jogou muito bem nesse jogo contra o Flamengo, tá? É uma opção que a gente pode colocar, tá? Então vamos ficar de olho aí. Depois a gente vai dar uma olhada ali no valor dos jogadores e na valorização para a gente poder escalar, mas vamos vendo aqui os jogadores que são bons para essa rodada. A gente tem o Cuiabá aqui com o Botafogo. A gente tem lateral direito do Bragantino, o Flamengo cedendo aqui consideravelmente. E aí a gente tem o Hurtado, que é o cara que está jogando, né? Quem jogava antes era o Aderlan, mas está fora. Então tem o Hurtado aqui como boa opção. No time do São Paulo, a gente tem aqui Rafinha como uma boa opção também para esse jogo, tá? E nos visitantes aqui a gente tem o Coritiba conquistando muito em cima do Internacional, que também está cedendo. A gente tem aqui lateral do Cruzeiro, tá? Que a gente pode escalar. A gente tem a pontuação aqui que esses jogadores fizeram, a gente vai dar uma olhada. Eu acho que o Marlon para essa rodada é indiscutível, tá? Acho que tem que ter o Marlon no time. A gente tem aqui o Galo conquistando também. Lateral do Galo sendo uma boa opção para a gente poder escalar, beleza? Na lateral esquerda, a gente tem aqui ó, o Santos conquistando muita roubada de bola. Então aí a gente já vê aqui o Lucas Pires como uma excelente opção no jogo contra o Corinthians, no jogo de possível SG que a gente já analisou. A gente tem aqui o Fluminense também, com a possibilidade, dependendo de quem for o lateral, né? Porque era o Marcelo, jogava o Alexander, aí se machucou, então a gente está meio sem saber quem vai jogar aqui. A gente tem que dar uma olhada, são 10 dias, pode ser que o Alexander se recupere, mas não sei se ele deva jogar de lateral. No time do Fortaleza, a gente tem aqui o Bruno Pacheco como uma excelente opção, ó. Fortaleza conquistando, Cruzeiro cedendo, tá? Então, ficar de olho aí no Bruno Pacheco, apesar de que o Bruno Pacheco joga melhor dentro de casa, mas são jogadores aí para a gente ficar de olho. Então, vamos dar uma olhada aqui em quem a gente vai escalar para a lateral do nosso time. A gente tem aqui o Rubens como uma boa opção também contra o Fluminense, mas a gente vai escalar aqui o Marlon, né, indiscutível, jogando em casa contra o Fortaleza. É um jogador que não depende de SG, é uma excelente opção para essa rodada. A gente tem o João Pedro, jogou muito contra o Flamengo, tá um bom jogador, já tem um gol na competição, não desarma muito, são 8 desarmes em 5 jogos, mas é uma boa opção levando em consideração a fragilidade do América e a possibilidade de SG. A gente tem aqui o Bruno Pacheco, a gente tem o Piquerez, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui se o Bahia cede muito, porque de repente a gente pode ir com o Piquerez. A gente tem aqui, ó, Palmeiras conquistando 8, Bahia cedendo 3, Palmeiras conquistando 4, Bahia cedendo 2, ou seja, Palmeiras conquista muito, né? O Piquerez é uma opção. A gente tem o Sander contra o Vasco, tá valorizado. Tá, a gente dá uma olhadinha aqui para ver se tem o Vasco cedendo. Ó. Vasco cede aqui, o Vasco cede muito, mas eu acredito que seja também por causa do time tomar bastante gol, né? Então, o Sander é uma boa opção, tá valorizado. Um cara que eu acho uma excelente opção aqui, ó, é o Caio Paulista, gente. Tá, o Atlético Paranaense tomou 2 gols do América Mineiro, São Paulo vai para dentro, jogou bem contra o Palmeiras, tá? Apesar do resultado, o Everton pegou muito. Eu acho uma boa opção o Caio Paulista, tá? O Tinga, tem estatística para o Tinga também, se a gente for olhar aqui, ó, tem estatística para o Tinga, ó. Cruzeiro cedendo ali daquele lado, tá? Cruzeiro não costuma jogar bem em casa, é para correr por fora o Tinga, se a gente for dar uma olhada aqui no Tinga, tá? Ó, boas pontuações, 3, 8, 2, um outro 8, ou seja, tem uma média muito boa, não negativou ainda. Tinga é uma boa opção, né? Mas eu prefiro colocar jogador que vai jogar em casa, tá?
Juninho Capixaba tem estatística contra o Flamengo, tá? Lucas Pires, a gente falou dele, tá zerado aqui, ó, excelente opção contra o Corinthians. Vamos dar uma olhada aqui, ó, estatística do Santos contra o Corinthians, aqui, ó, mandante. Vamos lá, Santos, ó, conquistando 4, Corinthians entregando 2. Vamos ver aqui de novo. Santos conquistando 6, Corinthians entregando 8. Gosto desse jogador, acho uma boa opção para a gente ir. Está desvalorizado. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está a pontuação dele. Ó, 16 desarmes em 7 jogos. É uma boa opção também, tá? Cuiabano, jogador que se destacou nesse jogo contra o Flamengo, foi muito bem também. Já tem um gol, 4 desarmes em 3 jogos. Jogador muito agressivo, muito agudo, jogador novo. Eu acho que eu vou colocar o Cuiabano aqui para a gente sobrar uma grana lá para nossa cartoleta lá na frente. Fragilidade do time do América, a gente já falou, a defesa mais vazada do campeonato. A gente viu que o Cuiabano foi muito explorado nesse jogo contra o Flamengo, fez um embate bom ali com o Wesley, é um bom jogador. Se você não quiser dobrar o Grêmio, você pode colocar o Lucas Pires, tá? Você pode colocar o Ayrton Lucas, excelente opção. Você pode colocar o Bruno Pacheco, que a gente já falou. Você pode colocar o Caio Paulista. Você pode colocar o Lucas Pires. Galera, dei as opções aqui, tá? Vocês fiquem à vontade aí para mudar o time de vocês. Vamos partir agora para a nossa zaga. E dependendo de quanto sobrar de cartoleta, a gente pode até fazer uma alteração aqui para dar outras opções para vocês também. Até porque no decorrer da semana nosso time vai mudar. Deve mudar, né? A gente vai acompanhando aí. Tá, vamos dar uma olhada aqui em zagueiro, galera. Ó, zagueiro de novo, ó. Santos conquistando muito devido ao SG, a defesa menos vazada em relação ao Corinthians. Tá? Botafogo, São Paulo conquistando também em relação ao CAP, então já tem o Beraldo aí com uma boa opção. O Fluminense aqui conquistando, mas o Galo não cede muito, então a gente tem aqui Santos e São Paulo para a gente ficar de olho, anota aí na hora da gente escalar. Depois a gente tem aqui, ó, Fortaleza conquistando em cima do Cruzeiro, tá? Palmeiras conquistando em cima do Bahia. Palmeiras pode segurar o SG contra o Bahia, é uma opção, tá? E a gente tem o Galo aqui conquistando, mas o Fluminense cedendo pouco, né? A gente tem o Cano no ataque, então é difícil o Fluminense não furar o SG ali. Deve ter o reforço do Keno, assim, o time deve vir mais descansado, então são boas opções. Então aqui a gente tem para escalar Palmeiras, Fortaleza, Santos e São Paulo, né? Então vamos ver quem a gente tem disponível aqui. Nino seria uma opção, talvez, mas o cara se machucou, infelizmente. Então a gente tem aqui, ó, a gente tem o Cuesta de novo, uma excelente opção, né? O Cuesta não negativou ainda. Contra o fraco, Cuiabá em casa é fraco. A gente sabe que o Cuiabá joga melhor fora de casa. A gente tem o Fabrício Bruno também, que é uma boa opção. A gente tem o Arboleda, apesar de ter falhado, é um bom zagueiro. Mas a gente tem aqui, ó, um cara que não jogou na última partida, tá devendo uma boa atuação, e eu faço questão de colocar ele pela fragilidade que tem a zaga do Bahia na bola aérea, tá? Vou colocar o Gomes, tá? E depois vamos dar uma olhada aqui. A gente pode colocar o Beraldo também, que ainda não negativou contra o CAP, tá? Vamos até lá embaixo para a gente ver se pinta mais algum jogador aqui interessante para a gente escalar. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui em ver quem a gente pode colocar de novo. Vamos ver se a gente cabe aqui um Fabrício Bruno. Até lá, de repente, o Léo Pereira pode jogar e daí a gente escala o Léo Pereira. A gente pode colocar um Cuesta também de novo. A gente tem um Joaquim aqui, ó, que não negativou ainda, tem uma média muito boa. Vamos aproveitar essa estatística aqui, né, galera, do Santos, que pega contra o Corinthians. A gente pode colocar um Joaquim. Deixa eu ver aqui. A gente pode colocar aqui um Messias. Quem tem a melhor média? O Messias 4,17. E a gente tem o Joaquim aqui com 5,40. Pode dobrar o Palmeiras, colocar o Luan, também acho uma boa dobra do Palmeiras. Tá? Tem o Adrielson, muito seguro na zaga também, esse jogador. Tá? A gente tem umas boas opções aqui, cara. Eu acho o Adrielson bom, acho o Beraldo bom, acho o Messias bom. O Luan é uma boa opção. O Gomes a gente já escalou. E se vier aqui para cima, tu quiser repetir o Cuesta, é válido. Quiser mandar um Fabrício Bruno, é válido. Tá? Eu acho bom. Não gosto do Maurício Lemos, mas não gosto de jogo contra o Fluminense, até porque é provável que a gente escale um atacante do Flu. Então, assim,
Eu vou escalar aqui o Messias, beleza? Só pra gente não dobrar o Palmeiras, mas eu acho muito válida a dobra do Palmeiras também. Beleza, galera? Vamos partir para o nosso meio campo aqui, vamos dar uma olhada no nosso meio de campo aqui pelo escala 10, tá? No nosso meio de campo aqui a gente tem o Fluminense conquistando e o Galo cedendo aqui um pouquinho, tá dando match, né? Tá verdinho aqui, a gente continua falando do Lima, a gente fala do Arias, são boas opções, tá? Mas de cara assim, eu já vejo o Veiga, cara, tipo, não foi bem nas últimas 2 rodadas, mas eu acho que é indispensável. Flamengo aqui conquistando em cima do Bragantino, acho uma boa, tá? Então, assim, eu não consigo ver o time sem o Arrascaeta e sem o Veiga, tá? Por mais que vocês achem que o Veiga não tá jogando nada. Eu acho muito bom deixar no nosso time, então eu já vou colocar aqui e é bem provável que eu coloque o Lima também, tá? Então, talvez seja até o meio-campo que eu coloquei nessa última rodada num time meu. Eu gosto do Veiga, gosto do Lima, gosto do Arrascaeta, só que o que acontece? O Bitelo jogou muito contra o Flamengo. Gosto muito do Bitelo para esse jogo, tá? Pela fragilidade do adversário, eu acho que tem que ter alguém. Gosto do Cristaldo, tá? E gosto do Vilha Sante. Então, assim, se você tem um time de tiro curto, quiser triplicar o meio do Grêmio, não é loucura, tá? A gente tem o Vilha Sante aqui, ó. Ele não, ele não negativou ainda. Ontem ele acertou uma bola na trave. São 15 desarmes em 7 jogos, então uma média aí de 2 desarmes por jogo que ele pode te entregar. Eu acho uma boa opção, tá? Então, assim, você pode escolher. O Gerson também está voando, jogando muito nas últimas partidas aqui, ó. 5, 17, 7,80. Se quiser sair um pouco do Arrascaeta, mas eu gosto muito do Arrascaeta, acho que ele muda a dinâmica do time, é uma excelente opção. Então, assim, visando um jogo contra um adversário mais fraco, tá? Eu gosto de botar o Arrascaeta pela trocação, que é o time do Bragantino, tá? Jogo de sempre tem muitos gols, o Bragantino joga e deixa jogar, então vou botar o Arrascaeta. Vou botar o Veiga pela fragilidade do time do Bahia, tá? Vou correr um pouco do Lima, tá? E vou escolher ou Bitelo, ou Cristaldo, ou Vilha Sante, tá? Como na última partida o Cristaldo não foi bem e ele joga mais à frente, para essa rodada eu vou escolher o Cristaldo. Mas aqui você botar Bitelo ou Cristaldo é jogar a moeda pro alto, beleza, galera? Também ou você colocar o Gerson no lugar do Arrascaeta, ou dobrar Gerson e Arrascaeta, acho que fica o critério de vocês, mas eu acho que tem que ter um jogador do meio do Grêmio contra o fraco América Mineiro, tá? E o Arrascaeta e o Veiga são indispensáveis, beleza? Partindo para o nosso ataque aqui, a gente tem Tiquinho Soares voando. Eu acho que Galo e Fluminense é um jogo de muitos gols, né? De muitos gols, assim, quando eu digo, sei lá, pode ser um 2-2, um 3-1. Eu acho que vai ser um jogo muito franco. E a gente dando uma olhada aqui nos atacantes, como a gente já falou da defesa mais vazada do América Mineiro, cedendo muito aqui, ó, o Soares é excelente opção, então vamos escalando de acordo com a análise. Já vamos colocar o Soares aqui no nosso ataque. Jogou muito bem contra o Flamengo, acertou bola na trave, deu passe, quase que o Cristaldo faz um golaço com o passe dele. Então pode rolar uma dobradinha aqui, tá? Nosso segundo atacante, a gente pode ver aqui, ó, Flamengo cedendo para o Braga, o Corinthians cedendo para o Santos, mas o ataque ruim, eu já prefiro correr fora. Agora, Vasco contra Goiás. Se você quiser escalar um PEC, o PEC quase fez um gol ontem. Caleri contra o Atlético Paranaense é uma boa. O Atlético Paranaense tem tomado gol, tomou 2 do América Mineiro. Caleri não costuma passar muito tempo sem fazer gol, é uma opção. Tá? Então aqui a gente já escalou o Soares, a gente tem alguém do Bragantino. Santos a gente está correndo. A gente tem alguém do Vasco, a gente tem alguém de São Paulo. Vamos ver de visitante agora? Botafogo, olha, Cuiabá cedendo muito. Então a gente tem que colocar o Tiquinho nesse ataque aqui. O cara vai descansar, vai se recuperar. Jogou meia boca contra o Fortaleza e fez 2. Imagina um homem descansado, que tende a ir muito bem. Tá, nosso terceiro atacante, a gente tem aqui alguém do Palmeiras contra o Faco Bahia. Palmeiras, a questão é ali na frente, a gente tem Arthur, a gente tem Rony, a gente tem Dudu, e qualquer um desses três pode fazer gol. A gente tem o Flamengo aqui, ó, contra o Bragantino, a gente não sabe se vai jogar Pedro, Gabigol, são excelentes opções. E a gente tem o Hulk contra o Fluminense cedendo um pouco.
tá? Eu gosto muito do Hulk. O Fluminense tomou 2 gols contra o Goiás. Eu vi uma fragilidade muito grande na defesa do Fluminense, tá? Mas aqui você pode colocar um Cano também no lugar de um desses dois. Eu, como a gente está com bastante cartoleta, eu gosto do Hulk, até porque está desvalorizado. E aí qual é a ideia? Como o Tiquinho fez 15,10 e se não for bem vai tirar muita cartoleta nossa, o Hulk zerado pode balancear a perda de cartoleta com o Tiquinho. Tá? O Soares também, 5,70, não precisa de muito para valorizar, acaba segurando. Mas a gente vendo outras opções aqui de acordo com a nossa análise. Cano é uma excelente opção. Pode ter um atacante do Palmeiras contra o Bahia também. É uma opção. Pode ter um Caleri contra o Atlético Paranaense cedendo. É uma opção. Pode ter um Bruno Rodrigues aqui, ó, o cara que não negativou ainda. Também é uma opção. Então, assim, não é que eu estou escalando errado ou que você está errado. É que chega uma hora que tem muito atacante. Isso tem sido uma característica desse cartola até agora. E a gente só pode escalar 3, tá? Mas aqui você pode colocar um Hulk, você pode colocar um Bruno, né? E o meu capitão vai ser o Soares, tá? E o técnico vai ser o Renato Gaúcho, porque eu creio que é o jogo mais favorável, é o Grêmio ganhar do América Mineiro, pelo que eu vi apresentar contra o Flamengo, né? Na minha visão, sem clubismo nenhum, para mim, o placar do jogo era 3-2, porque o Grêmio mereceu ali no mínimo 2 gols, tá? Então eu vou escalar aqui o nosso ataque, pelo que a gente falou, tá? Eu posso colocar aqui um Gabigol de reserva, posso botar um Arthur, posso botar desses que tem disponível aqui, eu acho que ficaria Arthur, ficaria Gabigol e ficaria o Arthur, né? Então, assim, como bate-cobra pênalti, se o Veiga tiver em campo ele que cobra, eu prefiro o Gabigol pelo pênalti, tá? Vou botar ele aqui na reserva, mas pode ser titular tranquilo. Tá na reserva aqui, tá? Como eu falei do Fluminense, a gente tem o Arias, que é uma boa opção. A gente tem o Johan do Atlético Mineiro, uma boa opção. A gente tem o Alex Teixeira contra o fraco Goiás, também é uma opção. O Alex Teixeira sempre dando uma assistência ali. Mas eu vou colocar aqui o Arias do Fluminense contra o Galo, tá? Caso alguém aqui não jogue. Nas laterais, de acordo com a análise que a gente fez, na verdade na zaga, a gente pode colocar o Adrielson, tá? A gente pode colocar o Beraldo. Pelo que a gente viu aqui, tá? Eu vou colocar pela ineficiência do ataque do Cuiabá e pelo desempenho do Botafogo, eu prefiro colocar o Adrielson fora de casa do que o Beraldo contra o Atlético Paranaense. Tá? Então eu vou colocar Adrielson aqui, tá? Sobraram poucas opções para gente, porque o Cuiabano ele é bem baratinho, né? Então a gente fica praticamente sem opção. Então aqui a gente escolhe quem tem a melhor média e que pode pontuar mais aqui. Vamos colocar o Cicinho, tá? Mas é aquilo que eu falei. Eu tenho a opção de trocar o lateral, né? A gente já escalou o time. Para não dobrar o Grêmio, o Cuiabano é uma excelente opção, tá, galera? Principalmente para quem está com pouca cartoleta. Vamos ver se tem outro lateral aqui que a gente pode colocar que pode ir bem nesse jogo. Tá? Eu prefiro dobrar o Palmeiras contra o Bahia do que dobrar o Grêmio aqui. Mas se a gente quiser ir com uma zaga para não dobrar ninguém, tá? Vamos ver se a gente consegue achar alguém aqui. Eu acho o Caio Paulista uma boa opção, porque é um jogador ofensivo, era alguém que jogava na frente e hoje joga de lateral, tá? O Tinga também é uma boa opção jogando fora de casa. Acho o Wesley muito forte, é uma boa opção, tem ido muito bem, tá? O Mike é uma boa opção. O Lucas Pires eu não vou colocar por causa da dobra, beleza? Eu vou colocar aqui um jogador que tem ido muito bem, tá? Que é o Wesley do Flamengo, que aí assim a gente não dobra, beleza, pessoal? Mas você pode colocar o Sander contra o Vasco, você pode colocar o Caio Paulista contra o Cap, tá? Que também não dobra, tá? Eu vou botar, se eu tivesse mais grana, colocaria o Ayrton Lucas, mas eu vou colocar o Wesley aqui na lateral,
E aí a gente não dobra ninguém, a gente tem o Grando, né, de goleiro. Sobraram 2,69 cartoletas, né? Acho o Grando uma boa, dá para deixar. O Marlon de lateral, Gomes e Messias. O Wesley na outra lateral, meio campo Veiga, Cristal, de Arrascaeta, o ataque Soares de Capitão Hulk, Tiquinho Soares. Esse foi o nosso time. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa o like, divulga. Vamos fazer uma outra live aí mais pra frente da semana. A gente vai divulgar no Instagram, tá beleza? O nosso goleiro reserva aqui. Tá faltando. Pazinato, que joga contra o Grêmio, Lucão. A gente vai fazer um hack aqui, ó. Dá pra gente fazer um hack, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Quem que a gente pode colocar? Deixa eu mudar o filtro aqui. Filtros. Suspenso. Vamos ver. Contundido. Jandrei custa 5. Fernando Miguel. E aí a gente coloca o Grando aqui. E a gente faz nosso hack. Beleza, galera? Então tá fechado aqui nosso time. Tranquilo. 152 cartoletas, time caro, né? Mas eu dei as opções por posição aí para vocês escalarem. E a gente está junto aí para atualização durante a semana. Beleza? Boa semana para vocês. Hoje é segunda-feira, estou aqui até 11 horas da noite gravando esse vídeo. Mas é de coração, tamo junto. Deixe seu like, se inscreve no canal e vamos juntos imitar. Forte abraço, galera. Até a próxima.